Uma gota de mel. Hoje vamos estudar o quarto capítulo da terceira parte do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Nessa terceira parte, o autor nos apresenta 12 princípios de como fazer as pessoas pensarem como você. Obrigada a você que está aqui participando desse nosso encontro. Juntos aprendemos mais. Se estiver gostando das mensagens deste livro maravilhoso, compartilhe com seus amigos queridos e assim vamos aumentar a nossa comunidade de estudo. Esse capítulo começa com uma frase marcante de Abraham Lincoln. Uma gota de mel captura mais moscas do que um galão de fel. É uma frase simples, mas muito profunda. Com ela, Dale Carnegie nos ensina uma verdade importante sobre os relacionamentos humanos. Se queremos ser ouvidos, conquistar alguém ou até resolver um conflito, o melhor caminho não é a dureza, mas a gentileza. Muitas vezes acreditamos que para convencer alguém, precisamos falar mais alto, pressionar, insistir ou provar que estamos certos. Mas o autor mostra exatamente o contrário. Quanto mais agressiva for a nossa abordagem, maior será a resistência da outra pessoa. Ninguém gosta de ser atacado, pressionado ou se sentir diminuído. Por outro lado, quase todo ser humano responde melhor ao respeito, à cordialidade e à sinceridade. E é por isso que Lincoln dizia que se queremos conquistar alguém para uma causa, primeiro precisamos mostrar que somos amigos sinceros. E essa é a gota de mel que conquista o coração. Dale Carnegie reforça essa ideia citando Woodrow Wilson, que disse algo muito verdadeiro. Se você vier a mim com punhos fechados, os meus vão se fechar mais rápido ainda. Mas se você vier e disser, vamos discutir isso juntos, então podemos entender onde divergimos e perceber que temos mais pontos em comum do que imaginamos. Essa frase mostra com clareza o que acontece nas relações humanas. Se chegamos com dureza, o outro se defende. Se chegamos com agressividade, o outro se fecha. Se chegamos querendo vencer, o outro passa a resistir. Mas quando nos aproximamos com calma, respeito e disposição para dialogar, a conversa muda de direção, a pessoa baixa a guarda, o clima melhora e a chance de entendimento cresce muito. O autor também lembra que se o coração de alguém estiver cheio de má vontade contra nós, não adianta despejar lógica sobre essa pessoa. Podemos até estar certos, mas se ela se sentir humilhada ou forçada, dificilmente vai querer concordar. Por isso, Carnegie nos mostra que a delicadeza não é fraqueza. Ser amigável não significa ser fraco. Pelo contrário, muitas vezes, essa é a forma mais inteligente de influenciar. E isso não vale apenas para a vida pessoal, vale também para o trabalho, para os negócios e para os momentos de tensões. O autor conta, por exemplo, que em algumas situações de greve, empresas conseguiram resultados melhores quando abandonaram o espírito de confronto e escolheram uma postura mais respeitosa. Em vez de tratar os trabalhadores como inimigos, abriram espaço para o diálogo, e isso facilitou acordos mais positivos para ambos os lados. Esse princípio aparece também em um exemplo muito simples, mas muito prático, o caso de um aluno que conseguiu reduzir o valor do aluguel. Quando recebeu a notícia de que o aluguel seria aumentado, ele poderia ter reagido com reclamação, irritação ou confronto. Poderia ter dito que o valor era injusto ou absurdo, mas escolheu outro caminho. Quando o proprietário veio conversar, ele o recebeu com educação e cordialidade. Em vez de começar criticando, falou o quanto gostava do apartamento, o quanto o lugar era bom e o desejo que tinha de continuar ali por mais um ano. Só depois disso explicou com sinceridade que não teria condições de pagar o novo valor. Perceba a sabedoria dessa atitude. Ele não constrangeu o proprietário. Primeiro criou um ambiente amigável, depois apresentou sua dificuldade de forma respeitosa. E qual foi o resultado? Além de não precisar pagar o aumento, ainda conseguiu um desconto. Por quê? Porque o proprietário não se sentiu desafiado, sentiu-se respeitado. E quando uma pessoa se sente tratada com dignidade, tende a responder de uma forma muito melhor. Essa história nos ensina algo precioso. Muitas vezes o resultado de uma conversa depende menos do assunto em si e mais da forma como começamos. Você pode até ter razão, mas se começar atacando, perde a chance de ser ouvido. E é por isso que esse capítulo traz uma lição tão simples e tão poderosa. Comece sendo amigável. E para encerrar, Dale Carnegie apresenta um dos exemplos mais bonitos de todo o capítulo, a fábula de Esopo, o Sol e o Vento. Nessa fábula, o Sol e o Vento discutiam para ver qual dos dois era mais forte.
Então avistaram um homem caminhando com um casaco. E o vento disse: Eu aposto que eu consigo tirar o casaco dele mais rápido do que você. O sol aceitou o desafio. Então o vento começou. Soprou com força, soprou com violência e soprou com fúria. Mas, quanto mais soprava, mais o homem apertava o casaco contra o corpo. Quanto mais força o vento fazia, mais resistência encontrava, até que se cansou e desistiu. Então chegou a vez do sol. O sol não atacou, não forçou, não gritou, apenas apareceu com calma, calor e luz. Brilhou suavemente sobre aquele homem, e pouco a pouco ele começou a sentir o calor, relaxou e, sem ninguém obrigasse, tirou o casaco sozinho. Que lição maravilhosa! O vento tentou vencer pela força e fracassou. O sol venceu pela gentileza. E é exatamente assim com pessoas. Quando tentamos arrancar algo à força, o outro se fecha. Quando pressionamos demais, o outro resiste. Quando atacamos, o outro endurece. Mas quando nos aproximamos com respeito, amizade e calor humano, muitas vezes a mudança acontece naturalmente. A pessoa reconsidera, a pessoa ouve, a pessoa se abre. Essa é a grande lição deste capítulo. A gentileza e a amizade são mais fortes do que a força e a fúria. As pessoas mudam de ideia com muito mais facilidade diante da consideração do que diante da pressão. Por isso, nunca subestime o poder de uma palavra mansa. Nunca subestime a inteligência de uma abordagem gentil. Muitas discussões não dão errado porque faltaram argumentos. Dão errado porque faltou delicadeza logo no começo. E é por isso que o capítulo termina exatamente como começou, com a frase de Lincoln: Uma gota de mel captura mais moscas do que um galão de fel. Que possamos guardar isso no coração. Quando formos corrigir alguém, comecemos sendo amigáveis. Quando formos discordar, comecemos sendo amigáveis. Quando formos negociar, comecemos sendo amigáveis. Porque a dureza pode até intimidar por um momento, mas é a bondade que verdadeiramente conquista. Muito obrigado a você que participou desse nosso encontro, desse nosso estudo. Espero você no próximo encontro. Um grande abraço.